Eu vou fazer a leitura dessa carta na tradução da Nova Almeida atualizada, mas você pode ler na sua Bíblia. Peço que você, caso você tenha a sua Bíblia aí, ou no celular, acompanhe a leitura e também vamos continuar com ela aberta para nós irmos também conversando um pouquinho sobre essa carta tão polêmica, né? Essa carta tão interessante que nós temos. Eu vou fazer a leitura hoje até o versículo 18. Hoje até o versículo 18. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos. Perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem fazer críticas, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Carta de Tiago, voltamos ao versículo 1 lá, apenas para nos dar um pano de fundo dessa carta. Eu sempre, até durante a semana, lancei o desafio, né, e lanço o desafio aqui de novo. Pode ser após o culto, pode ser durante essa semana. Leia a carta de Tiago uma vez ela completa, né? Aqui nós vamos, por causa do tempo, nós vamos ir separando um pouquinho os textos, mas o bom é lermos ela toda. Por isso que fica o convite de você acompanhar todos os nossos cultos agora, onde nós vamos aproveitar essa carta de Tiago, né? Então fica a dica aí para você também ler. Leia antes de começar o culto, ou leia durante a semana, é uma boa dica. No versículo 1 nós temos até quase que raro numa carta do Novo Testamento a pessoa que está escrevendo falar quem é, né? E aqui ele diz: Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E ainda fala o destinatário dessas cartas. Eu não vou entrar muito nos pormenores de quem realmente escreveu essa carta, mas só para nós termos uma noção, né? Há uma discussão se foi Tiago, o apóstolo, que escreveu, ou se foi Tiago, o filho, o irmão de Jesus, que escreveu essa carta. Daríamos para falar que a melhor fonte que nós poderíamos ter é que foi Tiago, o irmão de Jesus, né? O líder da igreja de Jerusalém. Esse, então, teria escrito essa carta. Essa carta, então, foi escrita lá pelo ano 40, entre o ano 40 e o ano 50 depois de Cristo, antes do famoso Concílio de Jerusalém, que foi quando o apóstolo Paulo foi para Jerusalém para eles conversarem sobre a fé cristã, né, sobre aquilo que precisava ser estabelecido como a principal crença em Jesus. Então essa carta ela foi escrita nessa época, e era uma época de extrema fome.
entre os judeus. Tiago sempre ficou em Jerusalém. Ele nunca foi onde nós chamamos a área dos gentios, né, onde os não-judeus viviam. Ele sempre ficou ali. E ali sempre teve, principalmente nesse período, foi um período de grande fome. E aí tem uma questão bem interessante. Muitos judeus tinham se espalhado por aquela região. Eles tinham se espalhado por aquela região. E eram judeus que estavam crendo em Cristo, ou seja, eram judeus que se tornaram cristãos. Então, Tiago, ele escreve essa carta e ele até diz, né, as 12 tribos que se encontram na diáspora. O que seria diáspora? Diáspora seria aqueles que estão espalhados por uma determinada região. E 12 tribos, fazendo um link com o Antigo Testamento, se refere à totalidade daquele povo. Então, sendo bem simples, Tiago, o irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, ele escreve uma carta aos irmãos que eram judeus e agora estão crendo em Cristo, crendo no Messias, agora podemos falar que são cristãos, e que estão passando por inúmeras necessidades. Porém, também, essa carta é para esse mesmo povo que não está passando por necessidade, né? Que tem os seus bens, que tem a sua riqueza, e, digamos assim, tenha o seu poder ali em relação a outras pessoas. Então, Tiago está escrevendo para essas pessoas. E aí, então, ele inicia no versículo 2 até o versículo 8, falando sobre algo bem interessante. Vejam só, logo no início da carta, essa carta de Tiago ela é considerada uma carta bem direta, né? Parece que Tiago está escrevendo assim, olha, eu tenho que ir logo ao assunto porque essas pessoas estão desesperadas. Então eu preciso escrever algo direto para eles. E às vezes nós vamos notar, e se você ler a carta como um todo, do nada ele mudou de assunto. Ele estava falando sobre o assunto e do nada passou para outro. E a gente sabe que quando nós vamos escrever uma carta, ou vamos, eu vou escrever um sermão, eu preciso sempre, a cada mudança de parágrafo, fazer uma ligação entre um parágrafo e outro, né? Fazer uma ligação entre uma ideia e outra, para não ficar algo perdido. E parece que Tiago faz isso aqui. Ele está falando sobre uma coisa, quando vê, parece que ele lembrou, opa, não, peraí, tem isso aqui também. E aí ele vai colocando, e dá para ver que ele tem uma ansiedade, né? Uma incomodação, né? Essa carta, se nós lemos, nós ficamos incomodados. Eu confesso, abrindo um parênteses, quando eu leio essa carta, eu me sinto envergonhado. Sempre envergonhado, né? Por isso que eu acho que é uma carta que os luteranos não gostam de ler muito ela, né? Porque ela nos tira da zona de conforto. E nós vamos ver que Lutero vai falar mais ou menos isso, né? Lutero vai dizer que, poxa, mas Tiago está indo contra a doutrina da justificação pela fé de Paulo. E aí Lutero, junto com outros pais da igreja, né, essa carta ela foi adicionada ao que nós chamamos de Bíblia, né, o cânone do que nós temos como Bíblia hoje, lá pelo ano 400, quando um bispo da África, né, um teólogo da África, ele disse, não, essa carta é muito importante, assim como outros já tinham falado, mas somente nessa época, 400 anos depois de Cristo, essa carta foi colocada assim, como fazendo parte da palavra de Deus. E Lutero, quando ele foi rever esse cânon, quando ele foi rever toda aquela questão de que livro tinha que conter na Bíblia, Lutero diz, olha, essa carta de Tiago não é muito boa, né? Ela conflita com os ensinamentos de Paulo, mas ela é bom porque tem alguns pontos e tal. Ele meio que, e como eu falei no início do nosso culto, Lutero deu lá no sul a gente diria rateada, né? Mas aqui Lutero deu uma errada, né? Pisou um pouco fora da curva. Até é interessante que um comentarista diz, tentando passar pano para Lutero, né? Dizendo assim, né, que o contexto de Lutero enfatizava muito a salvação pelas obras, né? Que as pessoas tinham que fazer algo para ser salvo. E aí Lutero, que tinha esses óculos, né, que tinha esse problema na sua mente, ele quando lê a carta de Tiago, ele diz, poxa, mas Tiago está indo completamente contra aquilo que o apóstolo Paulo falou. Porém, como eu falei antes, dado a devida atenção à carta, nós vamos ver que Tiago está completamente de acordo com aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. E aí alguns vão usar essa carta de Tiago para algo que está acontecendo, ou nós estamos tendo as consequências disso, que é a chamada teologia
da libertação. Alguns vão falar que essa carta é o evangelho da libertação. O que seria o evangelho da libertação, né? O evangelho da libertação é algo que veio nos contribuir para a igreja olhar ainda mais para os necessitados, olhar ainda mais para a desigualdade que existe no mundo, né? Porém, como algo que levado ao extremo acaba ficando errado, o extremo disso acabou incitando revoluções ou algo parecido que não foram tão adequadas assim para aquilo que eles estavam pedindo, que era a igualdade. Porém, eu concordo com um comentarista onde ele diz que essa carta aqui é a liberdade da lei. A liberdade da lei. E aí, ao longo dessa nossa série de cultos, nós vamos escutar sobre isso. Rapidamente, dando esse pano de fundo bem resumido para nós, dessa carta de Tiago, nós vemos que ele inicia logo falando sobre as provações, né? Deus usa as provações para fortalecer a fé. E aí, vamos agora olhar para essa carta de Tiago e vermos a nossa vida, né? Lembremos nós das aflições, das provações que nós passamos durante a nossa vida. Às vezes a gente lembra de algo que aconteceu e diz, poxa, aquilo me ensinou a algo, né? Aquilo me ensinou a como agora enfrentar novamente aquela situação. Se naquele momento em que eu fiquei muito aflito, eu não sabia como agir, agora se acontece a mesma coisa, eu já sei como. Por quê? Porque eu fui lapidado. Nós poderíamos falar que na nossa vida cotidiana, nós somos lapidados e formados pelas situações adversas a nós, que ocorrem em nossas vidas. E, novamente, algo que está acontecendo nesse século em que estamos vivendo é que as pessoas não querem e não sabem mais o que é sofrer ou como passar pelo sofrimento. E quando o sofrimento atinge a vida delas, elas tinham uma noção de tanta invencibilidade que quando o sofrimento ou uma aflição atinge a vida dessas pessoas, elas simplesmente desmoronam, né? E eu vou pegar exemplos bem toscos aqui, né? Hoje em dia, nós não precisamos mais tirar o leite, né? Nós não precisamos mais criar um boizinho, desde terneiro, bezerro, né? Até engordar ele, para depois sacrificar ele, para pegar a carne. E tudo aquilo era muito... Você tinha que trabalhar, você tinha que acordar todo dia, porque se você ficasse um dia sem cuidar daquilo ali, não iria ter o benefício daquilo lá. E isso era algo aflito, né? Tem seca, chove muito, uma cerca estoura, tantas coisas acontecem. Eu estou falando na questão do interior, né? Então as pessoas conviviam muito com isso. Hoje não, hoje a gente senta em casa, pega o telefone e chega o bife pronto dentro de um pão já, tudo prontinho, a gente só come sem sofrimento nenhum, né? Eu acho que o único sofrimento é no final do mês ou início do mês olhar a fatura do cartão de tanta coisa que a gente pediu pelo aplicativo. Mas vejam só, esse é um exemplo bem simplório que eu estou dando para mostrar em tantas outras coisas que nós perdemos. Um aspecto que é um pouco mais delicado que eu quero conversar. No nosso século, nós estamos evitando o contato com a morte. Sim, porque ela nos machuca. E a nossa primeira reação é evitar esse contato. O que eu quero falar com isso? E de um tempo para cá, nós poderíamos falar de uns 100 anos para cá, 80 anos para cá, até menos, quando uma pessoa está quase morrendo, nós não vemos o final. Ela vai para o hospital, ela vai para um outro lugar onde a família não tem contato. Por quê? Porque a gente quer salvar a vida dessa pessoa, né? Mas vejam só, a humanidade por muito tempo conviveu com isso, diariamente. Bebês que morriam, hoje em dia, né, a natalidade é muito baixa, mas vejam, há tempos atrás, né, quantas crianças morriam quando eram pequenas, e isso era quase que, não vou dizer comum, mas isso era a rotina das pessoas, conviver com a morte. Hoje nós não convivemos mais. É bom? Sim, é bom. A gente tenta evitar ela o máximo possível e todos os esforços são para esse sentido. Mas ao mesmo tempo, quando algo acontece na nossa vida, a bala atinge muito mais a nós. Muito mais a nós. Eu não estou falando aqui
que hoje em dia as pessoas são mais frescas ou as pessoas não são mais tão fortes como antigamente. Não, eu só estou falando que algo mudou bem radicalmente. E o que a gente pode se adequar nesse momento de mudança? Bom, uma coisa que nós podemos nos adequar é olhar para algo que foi escrito há quase 2000 anos, né? Que fala que as provações nos fortalecem. E quando nós perseveramos nessas provações, nós temos condições de passar por elas. Mas vejam bem, o Tiago está já mostrando aqui que não é porque nós temos força, mas porque alguém nos dá completamente, essa ação completa em nós. E aí, no versículo 5, algo muito interessante. Como é que nós vamos passar pelas aflições, pelas provações? Tendo sabedoria. Tendo sabedoria. E aí vamos mais um exemplo. Sexta-feira, eu vi que o Alisson, lá da Casa Boas Novas, está acompanhando aí. Abraço, Alisson. Sexta-feira de manhã, eu fui lá e a gente comentou algo, né? E eu falei uma frase que eu tinha escutado essa semana, acho que foi do Cortella. Ele disse assim, que num lugar ele viu uma placa escrita assim, aqui admitimos o erro inédito. Aqui admitimos o erro inédito. E o que eu quero dizer com isso? Que quando nós passamos por aflições ou algo assim, pode ser porque nós cometemos um erro. Através do nosso erro, passamos por algum tipo de sofrimento, alguma aflição. No momento em que eu passei por isso, eu logo vou pensar, poxa, eu errei, a consequência do meu erro foi essa. Então agora eu vou pedir sabedoria para não cometer o mesmo erro. Para não cometer o mesmo erro. E Tiago está nos ensinando isso aqui. Olha, para você também saber passar pelas aflições e pelas provações da sua vida, é preciso ter sabedoria. E que sabedoria é essa que Tiago está falando? Eu não vou dar spoiler aqui, mas no capítulo 3 nós vamos falar sobre essa sabedoria que Tiago está nos falando. Ou poderíamos dizer, quem é essa sabedoria? Aguardem, capítulo 3. Capítulo 3. Não vou falar hoje aqui. A não ser no próximo culto, no outro, nós vamos falar sobre a questão da sabedoria. E aí, Tiago também vai nos falar, bom, se nós passamos por aflições, temos tentações, e essa sabedoria nos ajuda a passar por isso, o problema é quando agora nós duvidamos que recebemos essa ajuda. E ele vai falar que a dúvida é como uma onda no mar, né? Eu até coloco aqui um outro exemplo, eu diria, a dúvida é como chaminé, galo de chaminé, né? Galo de chaminé seria aquela... Quem tem fogão a lenha em casa, ou quem tinha fogão a lenha em casa, tinha que ter um cano, e aí para a fumaça sair, e aí tinha um galo desenhado em cima da chaminé. E de acordo com como o vento bate, o galo virava para a fumaça ir para o mesmo lugar, né? Para ir para a mesma direção do vento. O que Tiago está nos falando é mais ou menos esse ditado. As ondas do mar, elas vão de acordo com o vento. Se o vento está fraco, elas não estão tão fortes. Se o vento está forte, elas estão fortes também, né? E o que ele quer nos dizer com isso? E aqui eu coloco, seria uma falsa confiança. Uma falsa confiança, por quê? Porque assim como o vento nos leva, assim como o vento faz algo, quando nós temos uma falsa confiança, nós também pensamos que estamos fazendo algo. Mas não vai levar a lugar nenhum. O galo da chaminé nunca vai sair dali. As ondas do mar nunca vão sair dali. Elas vão sempre continuar no mesmo lugar. E o que seria uma falsa confiança nos dias de hoje? Aqui eu coloco alguns exemplos, né? Seria a nossa própria confiança, esse seria o primeiro. Confiar em nós mesmos. Isso seria uma dúvida à sabedoria. Aí eu coloco outras questões, né? Confiar nas ideologias, confiar na religião, né? No sentido de usos e costumes. Né? Digamos assim, tal religião é boa, tal religião é isso. Por quê? Porque as pessoas daquela religião são boas, né? Ou fórmulas. Não, aqui, olha, acabei de ler um livro que diz 10 passos para melhorar a sua vida. Eu vou seguir à risca isso aqui e vai dar certo. Não, você pode usar esse livro para te ajudar, mas não pense que esse livro vai resolver todos os seus problemas. Né? E aqui tem outras coisas, signos e essas coisas de tarô e tantas outras coisas que são galos de chaminé, que são as ondas do mar.
Porque nós colocamos a nossa confiança ali ao invés de colocar a nossa confiança na sabedoria de Deus. Quem duvida exageradamente poderá não reconhecer aquilo que já recebeu de Deus. Ele continua no versículo 5, 6 e 7. Pois não pode afirmar que tal bênção só foi possível porque Deus permitiu. Quando nós duvidamos, então nós temos a tendência de acharmos que aquilo que Deus está nos dando não foi Ele quem deu, Foi porque nós conseguimos, ou porque o destino conseguiu algo dessa forma. Não. Precisamos sempre olhar. Foi Deus que me deu. Foi Deus que tirou. Por que Ele fez isso? Não sei. Porque se eu soubesse, eu não ia ter dúvida. E se eu tivesse dúvida, eu não precisaria confiar. Então eu tenho confiança, eu preciso confiar porque eu não sei. Isso é a fé. É complicado falar de fé, mas isso é a fé. É confiar naquilo que eu não sei. E o que eu não sei? O porquê que Deus age na minha vida dessa forma. Como eu falei, alguém pode pensar, é por causa dos meus pecados. E logo a gente vai ver isso. Vamos continuar aqui. No versículo 11, no versículo 9 e versículo 11, Tiago dá aquela quebrada. Ele está falando sobre uma coisa, quando ele não, peraí que agora eu vou falar sobre os ricos e os humildes. E aí, para resumir um pouco esse aspecto que ele fala, Tiago está falando, olha, um outro tipo de confiança. Ele vai dizer, o pobre pode confiar na sua pobreza. E falar assim, Deus não me ama, ou Deus não cuida de mim, porque Ele não faz com que eu saia dessa pobreza. E aí Tiago vai falar, olha, pobre, lembre-se que em Cristo você é exultado, porque Cristo é glorificado. Então, se você olha para Cristo, se você olha para Deus, você vai ver ali a sua glória, ali está a sua riqueza. Naquilo que Cristo fez. E o mesmo ele diz para o rico, olha rico, você está confiando nas suas riquezas? Não confie nas suas riquezas, na sua glória. Confie na humilhação de Cristo. Cristo que é o mais rico entre todos, que é o mais poderoso entre todos, porque ele é o próprio Deus, esse Cristo se humilhou. Olha o que ele fez. Então, rico, olha para isso que Cristo fez. Se humilhou. Não confie na glória que você tem, confie na humilhação de Cristo. Tiago aqui parece que dá mais um exemplo ainda para nós olharmos sobre a confiança, onde nós depositamos a nossa confiança quando somos atingidos por aflições ou provações. E do versículo 12 até o versículo 18, então novamente ele retoma esse pensamento da provação e da tentação, E aqui vem algo interessante, eu falei antes. Às vezes a gente pode pensar, Deus está me punindo. Porque eu fiz tal erro, Deus me puniu. Vamos ao seguinte exemplo. Um pouquinho antes, logo no início do nosso culto, nós pedimos perdão dos nossos pecados para Deus. E essa semana eu posso ter cometido alguns erros. Eu, particularmente, cometi vários erros. Eu recebo o perdão dos pecados de Deus. Deus perdoa os meus pecados. E aí, na quarta-feira agora, eu estou descendo a escada e quebro meu pé. E aí eu penso o seguinte, poxa, sexta-feira passada eu gritei com a minha esposa. E o que aconteceu agora? Deus fez eu quebrar meu pé. Mas peraí, você não recebeu o perdão dos pecados? E o que é o perdão dos pecados? É o apagar, Literalmente Deus apaga aquilo que nós somos. Usando um exemplo, usando uma figura de linguagem que é um pouco perigosa, olha, no momento em que Deus perdoa o teu pecado, Ele esqueceu aquilo. Ele esqueceu aquilo. Por quê? Porque agora você está salvo, você é salvo por causa desse perdão dos pecados. E aí Tiago vai falar algo muito interessante. Deus não tenta ninguém para o mal. E aqui eu coloco, não sejamos hipócritas ou idiotas de colocar a culpa em Deus pelos nossos próprios erros. Bom, eu tropecei o pé na escada porque eu resbalei, Pode ter sido isso, ou porque eu não estava cuidando, ou porque eu peguei, eu vou descer com esse sofá que é muito mais pesado, é muito mais difícil para mim, vou descer sozinho, não quero ajuda de ninguém, Tantos exemplos, que a gente pode dar.
Mas o que Tiago está nos falando aqui, olha, Deus não tenta ninguém por mal, então não vem com essas desculpinhas, não vem falando isso. Deus, ele quer te dar algo mais do que isso. E aqui também, lembrando de algo que eu falei sexta-feira lá na Casa Boas Novas, muito hoje em dia, as pessoas não estão mais colocando a culpa em Deus pelas coisas ruins que acontecem, elas colocam tudo no diabo. Não, olha, eu cometi tal erro, mas o diabo estava na volta, né? Olha esse diabo, quando ele chega perto, olha, eu perco a cabeça, né? Eu acabo caindo do cavalo e faço... De novo, nós estamos colocando a culpa em outras coisas, não naquilo que nós somos. E Tiago está voltando a lembrar disso. E aí no versículo 14 e versículo 15 é fantástico a forma didática que ele nos ensina. Por que somos nós que sofremos as nossas próprias consequências dos erros que nós mesmos cometemos? Ele diz o seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que o diabo pode fazer? Apenas colocar armadilhas para que nós caiamos naquilo que nós queremos cair. Aqui eu abro um parênteses. Não vamos confundir a vontade lúcida com pessoas que têm doenças, né? E o que eu digo com isso? Às vezes tem pessoas que não conseguem, naquele momento, num dado momento, controlar o que está fazendo. Né? Alguns vícios, eles são tão fortes que você não controla, né? Digamos assim, o vício da mentira. Muitas vezes a pessoa, ela falando uma mentira, mas para ela está dizendo totalmente a verdade. Porque é algo que ela não está conseguindo, ela não consegue mais controlar a sua razão. E não é isso que está sendo falado aqui. O que está sendo falado aqui é de quando nós sabemos que vamos errar, de quando nós sabemos que podemos sofrer algum dano. Né? Digamos, um caso é a velocidade do carro quando a gente usa. Né? Pô, eu sei que se eu chegar naquela curva a 120 eu vou me estabanar, mas vamos chegar a uns 100 só para ver como é que é a adrenalina, né? Você está correndo risco. E aqui está falando mais ou menos sobre isso, né? Cada um cuide da sua própria cobiça, quando essa atrai e seduz. Aí o que acontece? Quando a cobiça vem, ela vai gerar o pecado. E aí um comentarista disse, ou seja, você produz um filho que é o pecado. E desse filho você recebe um neto, que é a morte. Essa é a sequência, infelizmente, do ser humano. Nós nascemos em pecado. Durante a nossa vida, nós temos a cobiça, às vezes, como o nosso objetivo. Seja ela cobiça por dinheiro, seja ela cobiça por tantas outras coisas, mas isso vai produzir com que nós vejamos a consequência dessa cobiça, os nossos erros, o nosso pecado, e isso leva à morte. Por isso que Jesus entra e acaba com tudo isso. O que Jesus faz? E aí vejam só a associação que é interessante aqui, né? Se nós produzimos o pecado, Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo. Se através do pecado nós recebemos a morte, esse envio de Deus, que é Jesus Cristo, vence esse pecado e nos dá a vida. Então, em Cristo, nessa associação de Tiago, o nosso neto é a vida. Não porque nós produzimos, mas porque Cristo fez. E é o que Tiago está falando. Olha, o que a gente faz é isso. Cobiça, pecado e morte. E o que Deus nos dá é Cristo, perdão e vida. E aí, para confirmar isso, nos versículos 16 a 18, Tiago usa vários exemplos para dizer que Deus não muda. Não vamos nos enganar, porque tudo aquilo que Deus nos dá é do mesmo Deus que criou todas as coisas, o Pai das luzes, né, que criou todas as coisas. E que ele não muda como a sombra muda. Ele não muda como o sol muda. Por quê? Porque ele é o criador de todas as coisas que mudam, menos ele. E se ele prometeu que perdoa os nossos pecados, ninguém nesse mundo vai dizer o contrário. E se ele prometeu nos salvar, crendo em Cristo, nada que a gente faça
por mais terrível que seja, pode anular essa salvação que recebemos de Cristo. Vamos continuar a semana que vem, nessa carta intensa que é Tiago, né? E volto a pedir, leiam essa carta com carinho. Leiam essa carta com carinho. Tentei não dar muito spoiler aqui, mas nós vamos continuar, ok? Em nome do nosso Cristo vivo, amém.